Oi, pessoal. Então, vamos fazer a correção da prova, certo? Eu sei que esse conteúdo é bem difícil. Eu vou ver se a gente vai continuar dessa forma ou eu acho que a semana que vem eu vou tentar fazer uma live com vocês. Eu tô tentando encontrar um quadro, porque isso aqui não adianta eu falar com vocês, eu tenho que mostrar, eu tenho que desenhar. E aí, se eu conseguir fazer esse quadro, aí eu tenho certeza que vocês vão entender melhor. Mas vamos fazer a correção primeiro. E se tudo der certo, semana que vem, ao invés da recuperação, a gente faz essa aula e deixamos a recuperação para a próxima semana. Então, vamos fazer a correção da prova. Então, aqui tem a questão 1. A questão 1 diz que a partir do ponto X, então, o ponto X... tá aqui, o ponto X, eu tenho que me deslocar uma certa quantidade de quadras. Antes de fazer um problema como esse, a primeira coisa que tem que fazer é pegar a rosa dos ventos, que a gente está trabalhando isso desde o início. A rosa dos ventos é essa figura aqui, que tem os pontos cardeais, que são esses maiores, o norte, sul, leste, oeste, e tem os pontos colaterais, que são esses menores, que vocês fizeram, cada um fez a sua. Então, para que serve a rosa dos ventos? Para ela indicar as direções para onde a gente está indo. Como é que funciona a rosa dos ventos? A primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar o que eles estão pondo de referência no meio da rosa dos ventos. No caso aqui, eu colocaria o X. Aqui no meio da rosa dos ventos seria o X. E aí, ele tá dizendo ali, a partir do ponto X, desloque-se 3 quadras a leste. É como se vocês estivessem andando na rua e alguém manda vocês andarem 3 quadras. Só que eles dizem que é para a direita ou para a esquerda, para frente, para trás. É a mesma coisa. Então, a partir do ponto X, eu vou me deslocar 3 quadras a leste. Se o ponto X está no meio da rosa dos ventos, o X está aqui, no meio da rosa dos ventos. E o leste é desse lado, ó, desse lado. Então, eu vou ter que vir para cá. 3 quadras, ó. 1, 2, 3. Agora, eu não tô mais aqui. Eu já andei, então eu vim para cá. Aí, o problema... Eu tô aqui, ó, neste quadrinho, nesta quadra. Em seguida, a partir da nova localização, que é essa que eu estou aqui, eu tenho que me deslocar 2 quadras para o sul. Então, eu tô aqui. Essa parte vai estar no meio da rosa dos ventos. Aonde é o sul? Nesse sentido, certo? Então, para onde que eu vou? Eu tenho que andar 2 quadras. Então, eu vou andar 1, 2, que é o sul. Agora, eu não tô mais nem aqui e nem aqui. Eu já andei e estou aqui. A partir daqui, tá escrito, ó, depois, desloque-se 5 quadras a oeste. E, enfim, pergunta em que quadra você estará após esse deslocamento. Então, eu tô aqui. Ele tá mandando eu andar 5 quadras para oeste. Se eu tô aqui, oeste é para lá. Então, é para cá. Eu tô aqui no sul, eu venho pro oeste. 1, 2, 3, 4, 5. Então, em que quadra você estará após esse deslocamento? Eu estarei na quadra 2, certo, pessoal? A 1 foi isso. A número 2. A número 2 diz que um avião se deslocou da cidade do Rio de Janeiro com destino a Rio Branco, lá no Acre, lá no norte do Brasil. De acordo com o mapa adiante, a aeronave segue o rumo em qual direção? Então, ele sai do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai estar aqui no centro da rosa dos ventos, aqui no centro da rosa dos ventos, e vai em direção ao Acre. Então, se eu tô aqui e eu tô indo em direção ao Acre, eu tô indo em direção ao noroeste. Então, a resposta certa era a letra C, noroeste, certo? Sempre quando eu tô saindo, que é o meu ponto de referência, é aonde eu vou ficar
no meio da Rosa dos Ventos. Então, o Rio de Janeiro tá aqui. E no mapa, eu me desloquei na diagonal, ó. Na diagonal para a esquerda. Na diagonal para a esquerda, o ponto que eu tenho é o noroeste, certo? Número 3. Linhas verticais. O que que é linha vertical? É linha em pé, imaginárias traçadas de um polo ao outro. Essa frase define o quê? São latitudes? São longitudes? São paralelos? São meridianos ou são círculos polares? Eu mandei um monte de texto para vocês. Eu sei que é difícil, nós estamos passando por um momento complicado. Se eu estivesse na sala, eu tenho certeza que vocês tirariam essa matéria de letra. Mas vamos tentar negociar e ver se a gente consegue. Se eu conseguir gravar as aulas a partir de agora, eu tenho certeza que nós vamos melhorar. Mas de qualquer maneira, qual é uma linha vertical? Ó, linha vertical é a linha em pé. Então, ela vai de um polo, que tá aqui, ó, polo norte, até o polo sul. Então, linhas verticais imaginárias traçadas de um polo a outro são os meridianos. Certo? Essa era a resposta da número 3. Sobre as coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas são aquelas linhas, essas linhas aqui, ó, que aparecem no mapa. As linhas horizontais, as linhas verticais, as linhas que tem nome, as linhas que tem número. Isso é coordenada geográfica. De acordo com as coordenadas geográficas, era para marcar errada. Então, a letra A. O equador representa o paralelo zero. Tá aqui, ó. Linha do equador é essa daqui. Então, a linha do equador, essa linha aqui, ó. Essa linha amarela aqui. Certo? Ficou torto, mas essa linha amarela aqui. Ela é a linha zero. Então, essa daqui é verdadeira. E é para marcar errada, certo? Greenwich é representado pelo paralelo zero. Greenwich tá aqui, ó. Greenwich. Ela é zero. Mas olha ali o que tá escrito. Ela é um meridiano. Então, significa que isso daqui tá errado. E é para marcar a errada. A linha do Equador divide a Terra em hemisférios norte e sul. Tá aqui, ó. Linha do Equador divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Então, tá certa. O meridiano de Greenwich divide a Terra em leste e oeste, ou ocidental e oriental. Tá aqui, ó. Meridiano de Greenwich divide a Terra em leste e oeste. Então, tá certa. A quantidade de meridianos, que essas linhas de pé, é maior que a de paralelos. Nós temos 180 linhas em pé, 180 desse lado e 180 desse lado. Então, nós temos 360 linhas. As linhas de paralelos, nós temos 90 desse lado e 90 desse lado. Então, nós vamos ter 180. E nós vamos ter 360 meridianos. Então, a quantidade de meridiano é maior do que os paralelos. Nós temos 360 meridianos e temos 180 paralelos. Então, essa resposta está correta. Então, o que vocês deveriam ter marcado? A letra B, que é a única alternativa que está errada na prova. Número 5. Sobre os pontos colaterais. Quais as alternativas corretas? O que é ponto colateral? Ponto colateral é esses pontos que ficam entre os pontos principais. Então, esse aqui é um ponto cardial, esse aqui é um ponto cardial, esse também é cardeal
e esse também é cardeal. Então, o que é ponto cardeal? São as 4 pontos principais, as 4 direções principais. O que é um ponto colateral? Um ponto colateral é pegar um cardeal com outro cardeal. Aí vai dar um colateral, certo? Então, se eu pegar o ponto cardeal norte com oeste, o resultado vai ser noroeste. Se eu pegar o sul com oeste, o resultado vai ser sudoeste. Se eu pegar o norte com o leste, o resultado vai ser nordeste. Se eu pegar o sul com o leste, o resultado vai ser sudeste. Então, olhando assim, era para marcar respostas corretas. Entre o norte e oeste, entre o norte e oeste, nós temos o noroeste. Ali tá dizendo que era nordeste, então tá errada. Entre o sul e o leste, nós temos o sudeste, então essa está certa. Entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. Aqui tá dizendo que entre o norte e o leste, nós temos o noroeste, então tá errada. Entre o sul e o oeste, nós temos o sudoeste. Entre o sul e o oeste, nós temos sudoestes, então essa também tá certa. Na número 5, então, vocês deveriam ter marcado a letra B e a letra D. Número 6. Observe a figura da praça e marque as alternativas corretas. De novo, a Rosa dos Ventos. Sempre o meu ponto de referência vai estar aqui no centro da rosa, sempre. Então, você sai de casa e vai em direção ao shopping, por exemplo. O teu ponto de referência é a tua casa. Aí você tem que saber se você vai pro norte, pro sul, pro leste ou pro oeste, por exemplo. Então, sempre da onde você tá saindo é o teu ponto de referência. Então, ali, o ponto de referência da primeira alternativa é o circo. Então, assim, ó. Aliás, desculpa, o ponto de referência todo do exercício é a praça, tá? Então, é como se eu estivesse falando da minha casa. O meu ponto de referência é a minha casa. Então, o mercado fica à esquerda, a farmácia fica à direita, a escola fica na frente e o hospital fica atrás, por exemplo. Aqui no exercício, o ponto de referência é a praça. Então, a praça tá no meio da Rosa dos Ventos nesse exercício. A praça tá aqui. E ele quer saber o circo. Então, a praça tá aqui bem no meio da rosa. Bem no meio da rosa, tá? A praça tá aqui. Aí ele quer saber o circo. Que direção o circo tá em relação à praça? Ele tá neste ponto aqui, ó. Nessa pontinha aqui da Rosa dos Ventos. O que que tem entre o sul e o oeste? O que que tem entre o sul e o oeste? O sudoeste. Aqui tá dizendo que o circo está situado a sudeste. Sudeste é desse lado, tá? Então tá errada. A igreja tá aqui. Em direção à praça, a igreja tá em que ponto? Ela está no norte. Então, essa alternativa está correta, certo? A escola tá aqui. Em direção à praça, que lugar que a escola está em direção à praça? Aqui, ó. Ela está na direção noroeste. Então, ela está certa. A quadra esportiva. Tá aqui a quadra. Em direção à praça. A quadra tá em qual direção? Entre o norte
e o leste, entre o norte e o leste, nós temos o nordeste. A quadra esportiva está na direção nordeste? Sim. Então, o que estava certo aqui no número 6? A letra B, a letra C e a letra D. Número 7. Assinale somente as afirmativas verdadeiras. Aqui está dizendo que a latitude diminui em direção aos polos. Latitude são essas linhas aqui, ó. Tá? Essas linhas aqui. Linha deitada, linha horizontal, certo? A linha do Equador é a mãe delas, que manda, e as outras obedecem. Então, tá aqui, ó. Linha de latitude são essas deitadas. Tem 90, ó, de 0 a 90 para o norte e de 0 a 90 para o sul. Então, tem 180 latitudes. Aqui está dizendo que as latitudes diminuem em direção aos polos. Olha o número: 0, 30, 60, 90. 0, 30, 60, 90. Então, elas não diminuem, elas aumentam. Então, isso aqui está errada. Todas as longitudes são oeste. O que é longitude? Longitude são essas linhas em pé, tá? São essas linhas em pé. Quem manda nas longitudes? Greenwich. Ele é o comandante das linhas de longitude. Nós vamos ter 180 linhas deste lado, leste, e 180 linhas deste lado, oeste, totalizando 360 linhas. Mas a linha do meridiano de Greenwich, que é a linha 0, é ela que vai dividir quem é leste e quem é oeste. E aqui está dizendo que todas são oeste. E na verdade não. Metade delas é oeste e a outra metade é leste. Então também está errado. O Brasil é atravessado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio. Existem 5 linhas dessas daqui, ó, de paralelo, que tem nome especial. Então, uma tá aqui, ó. O Círculo Polar Ártico é uma linha. Trópico de Câncer é outra linha. Equador é outra linha. Trópico de Capricórnio, ficou por cima ali, mas está escrito Trópico de Capricórnio, é outra linha. E o Círculo Polar Antártico é outra linha. Então, nós temos 5 linhas de paralelo que tem nome especial. E a pergunta é: o Brasil é atravessado pela linha do Equador e pelo Trópico de Capricórnio? Ó, a linha do Equador tá aqui. A linha do Equador tá aqui. E o Trópico de Capricórnio tá aqui. Então, ó, essa linha vem e atravessa o Brasil. O Trópico de Capricórnio vem e atravessa o Brasil. Então, essa alternativa aqui estava certa. O Brasil está localizado nos hemisférios norte, sul e oeste? Aonde que o Brasil tá? A linha do Equador, que é essa do meio aqui, divide a Terra em norte, ó, norte e sul. Ou você tá no norte, ou você tá acima da linha do Equador, ou você está abaixo da linha do Equador. Aonde que o Brasil tá? Um pedacinho do Brasil, bem pequenininho, são 7% de terras brasileiras ficam no norte. Então, o Brasil tem uma porcentagem de terra no norte. A maior parte do nosso país está no sul. Então, nós temos terra no sul. E além disso, tem o meridiano de Greenwich, que é essa linha do meio, que divide a Terra em leste e oeste. O Brasil tá de que lado? Do leste
ou do oeste? O Brasil está completamente do lado oeste. Então, tá certo também. Então, essa alternativa aqui estava correta. O Trópico de Capricórnio encontra-se no hemisfério norte. Ó, aqui tá escrito o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Aonde que fica o Trópico de Capricórnio? No sul. Então, essa alternativa aqui estava errada. Número 8. No mapa abaixo, observe o ponto A. O ponto A tá ali pintadinho de vermelho. O que é correto afirmar em relação ao ponto A? Tá dizendo que suas coordenadas são 60 graus de longitude norte, de latitude norte, desculpa, e longitude 100 oeste. O que é latitude? Latitude é essa linha aqui, ó. Latitude é essa linha aqui, ó. A linha deitada. Tá? E ela começa a contar aqui, ó, do zero. E vai subindo. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. No caso da linha A, ela estava na linha 50. Aqui tá marcando que ela estava na linha 60, longitude 100. O que é longitude? Longitude é a linha de pé. Então, é essa daqui, ó. A longitude, ela pode ser oeste ou leste. E a latitude pode ser norte, se estiver acima da linha do Equador, e sul, se estiver abaixo da linha do Equador. Então, suas coordenadas são latitude 60, que não é 50, e longitude 100 oeste. 100 oeste tá certo, mas aqui é o 50, tá errado. O ponto A está ao norte da linha do Equador? A linha do Equador tá aqui, ó. O ponto A está ao norte da linha do Equador? Está. Então, essa aqui está certa. Ele está a leste do meridiano de Greenwich? O meridiano de Greenwich está aqui, ó. O ponto A está a leste ou a oeste? Está a oeste. Então, está errada a letra C. Suas coordenadas são latitude 100, não é 100. Então, essa aqui também está errada. Não é 60 oeste. O ponto A está no hemisfério norte-oeste? Se ele estiver acima da linha do Equador, ele está no norte. Então, tá certo. E se ela estiver do lado esquerdo do meridiano de Greenwich, está oeste. Então, essa aqui também está certa. Está situado no continente europeu? A Europa tá aqui, ó, desse lado. E ele está na América, então tá errado. O que vocês deveriam ter marcado era a letra B e a letra E. Número 9. Observe o mapa abaixo e marque as afirmativas corretas. Os pontos E, F e B, que ali eu pintei de vermelho, se localizam nos continentes da Ásia e da África. Tá certo ou tá errado? A África tá aqui, ó. E eles estão todos aqui. O F tá na Europa e o E e o B estão na Ásia. Então, aqui tá errado, porque eles não estão na África. Em relação à linha do Equador, que é a linha 0, o ponto C, D e M, que eu marquei de amarelo, estão no hemisfério sul? Eles estão abaixo da linha do Equador ou estão acima da linha do Equador? Todos eles estão abaixo. Então, a letra B está correta. O ponto L, que eu marquei de verde, que fica aqui na ilha da Austrália. O ponto L tem a latitude 30 sul,
Então, a latitude, que é essa linha aqui, ó, vai ter um númerozinho ali, ó, 30, e ela é sul, já tá a resposta ali do lado. Então, ela vai ter a latitude sul, tá certo? E a longitude, que é essa linha de pé, 140 leste, já tá ali, ó. Então, isso aqui, 140, desculpa, 140 leste, então tá certo. Então, essa, a alternativa também tá correta. O ponto A, tá pintadinho de azul lá em cima. O ponto A é 0 grau, pois está sob a linha do Equador. O ponto A, ele tá acima da linha do Equador, mas ele não é 0 grau, ó. Ele é 50 graus aqui e 100 graus aqui. Então, não tem nada a ver essa questão, essa resposta tá errada. O ponto I, que é o marrom, está localizado no Oceano Atlântico. Aí, vocês poderiam ter olhado no mapa, mas aqui, ó, aqui, esse lado é o Oceano Pacífico, esse lado aqui é o Oceano Atlântico, aqui é o Oceano Índico, aqui é o Oceano Glacial Antártico e aqui é o Glacial Ártico. Então, tá errada a questão letra E. Só deveriam ter marcado a B e a C. E por último, a questão 10, sobre a localização do Brasil, assinale somente a alternativa correta. Então, o Brasil nós já tínhamos falado na questão anterior, a localização do Brasil aqui. O Brasil se encontra apenas no hemisfério sul? Como eu já tinha dito antes, a linha do Equador divide a Terra em dois lados, o norte e o sul. O Brasil tem uma porção das nossas terras no norte e uma porção grande na sul. O Brasil se encontra apenas em um hemisfério sul? Tá errado, porque ele já, só na resposta do norte e sul, ele se encontra em dois. O Brasil se localiza em dois hemisférios diferentes? A maior parte no norte e uma pequena parte do sul? Tá errado também. Primeiro que o Brasil não se encontra em dois, se encontra em três, porque a gente não pode esquecer do oeste também. E é o contrário, né? A maior parte da terra do Brasil fica no sul e a menor fica no norte. O Brasil está localizado em três hemisférios? Sim. O Brasil está no norte, está no sul e está no oeste. O Brasil está localizado em 4 hemisférios diferentes? Não, porque nós não estamos do outro lado do meridiano de Greenwich, certo? O Brasil está localizado em apenas um hemisfério norte? Não, porque nós estamos em 3. Então, essa foi a correção. Eu espero que tenha ajudado um pouco a entender, mas de qualquer maneira eu vou dar um jeito de montar um quadro aqui em casa. E na segunda-feira, que estava marcada a nossa recuperação, vai ser a nossa aula ao vivo. Aí eu gostaria que, se pudessem, todos estivessem presentes. Vai ficar gravada, mas era bom vocês estarem presentes para ir perguntando o que tem de dúvida, justamente para interagir comigo. E quem sabe a gente consiga fazer com que vocês entendam melhor um assunto, certo? Boa semana, fiquem com Deus, se cuidem, um beijo.